Meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Hoje, lição 5 do dia 1º de novembro de 2020. O assunto da lição é o lamento de Jó. O textual é: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Jó 3:24. E a verdade prática diz: o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. E a leitura bíblica em classe é em Jó 3, do capítulo 1 ao 26. Hoje a nossa lição trata sobre o lamento de Jó. Lamento é choro, é pranto, se exprimir por meio de lamúria, Então, tudo isso é lamento, O nosso ponto central hoje é o lamento de Jó. Revela toda a sua dor como ser humano, E a introdução diz, na lição anterior vimos de perto o drama vivido por Jó. Uma série de calamidades se abateu sobre ele de forma catastrófica. Do estado da riqueza, prosperidade, Jó passou a viver na adversidade. Seus amigos foram para consolá-lo. Seus amigos foram, Mas ficaram sem palavras ao contemplarem seu debilitado estado de saúde. Entretanto, depois de 7 dias, ele rompeu o silêncio com um lamento que veio do fundo da alma. Nesse lamento, Jó mirou o dia de seu nascimento e, através de 3 perguntas, desabafou tudo o que sentia naquele momento. Por que nasci? Por que não nasci morto? Por que ainda continuo vivendo? Nesta lição, veremos a reação humana diante do sofrimento. Perceberemos que não há qualquer indício de que Satanás tivesse alcançado êxito diante de Jó. Na perspectiva do patriarca, se Deus era a causa da sua vida, deveria também ser a causa da sua morte. Porque se dele vinha o bem, também deveria vir o mal. Então Jó, a gente percebe que em momento algum Jó, ele pecou contra Deus. A gente vê isso no primeiro capítulo, depois que os caras chegam dizendo assim: Jó, acabou-se com tudo, Acabou-se com tudo, perdeu tudo, tu não tem mais nada, Aí Jó 1:22, ele diz assim: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Diante do que Jó perdeu, durante a sua de bens materiais, perdeu os animais, perdeu a casa, perdeu tudo. Perdeu tudo que ele possuía. Mas, no entanto, Jó, como diz o capítulo 1 e o versículo 22, em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu Deus falta alguma. Aí, depois, o diabo não alcançou êxito, Foi quando mataram os filhos de Jó. Jó perdeu tudo, os 10 filhos na mesma hora, aquela coisa toda. Aí no capítulo 2 e versículo 10 nós vemos: mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Interessante nós repetir isso, porque aí a gente vai ter muitas pessoas acusando o Jó de pecado, que já falou isso, já falou aquilo, já fez isso. Mas a Bíblia é testemunha, dizendo que depois de passar por toda aquela desgracença, toda aquela miséria, Jó não pecou contra Deus. Jó não pecou quando perdeu seus bens materiais.
E quando ele foi atingido psicologicamente, Jó não falou nada que agravasse a Deus. Então Jó era um cara totalmente justo mesmo, era um patriarca, era um homem de Deus justo. Por quê? Porque em tudo isto Jó não pecou contra Deus. Né? Interessante que o diabo ele pensava que de cabeça logo Jó ia cair na maldizência, mas Jó não. Jó. Aí alguém diz assim, mas ele lamentou. Né? Mas lamento, irmãos, a gente tem que saber que Jó não era feito de ferro nem de aço, né? Jó era um ser humano, como nós, né? E como ser humano como nós, ele poderia chorar, né? Como ser humano como nós, ele poderia pensar, né? Ah, mas tanto é que ele diz assim, por que eu não nasci morto? Né? Por que eu não sofri antes? Por que me veio isso? Né? Ele fala do seu passado e do seu presente, mas ele não compromete o futuro. Ele diz, no final eu sei que em carne eu verei o Senhor. Ele crê na ressurreição, ele não perdeu a fé diante da tribulação. Né? Jó, ele sabia tudo aquilo que estava acontecendo era a vontade de Deus. Né? Poderia até, sei lá, acontecer alguma coisa lá, mas ele sabia que tudo de mal que estava acontecendo com ele era porque Deus tinha permitido. Né? Isso é maravilhoso, né? A gente saber que Deus está no controle. Jó disse, eu sei que Deus está no controle. Né? Mesmo que tudo isso aconteça, ele sabia que Deus estava no controle da vida dele. No item 2, ele vai falar assim, primeiro lamento de Jó, por que nasci? Né? Por que nasci? Né? A dor de Jó era profunda e somente a poesia podia expressar toda a carga emocional vivida por ele. Nesse poema, os 10 primeiros versículos do capítulo 3 são a respeito do primeiro questionamento de Jó, por que nasci? Esse questionamento sai do íntimo de Jó, assim como ocorre com a alma do salmista, 130, verso 1. Né? Da mesma forma, o profeta Jeremias expôs os sentimentos diante de seus conflitos. Nesse sentido, o patriarca não está sozinho em lamentar a dor. É interessante a gente ver a situação de Jó, né? Porque quando seus amigos chegaram para visitá-lo e encontraram, né, passaram 7 dias e 7 noites sem falar palavra nenhuma, né? Sem dizer nada, né? Só olhando o sofrimento de Jó, não tinham palavras para reagir. Depois de uma semana foi que eles vieram falar, foi que começou o diálogo. É interessante isso. Isso é uma prova que quem trabalha no serviço de capelania, no diaconato, né? Que visita os irmãos enfermos, que visita os irmãos, as irmãs, os irmãos que estão presos, que visita aquelas pessoas que estão passando por grande dificuldade, né? Tem que cuidar, né? Não vá querer dar uma de jogar mais, causar mais confusão, aumentar mais a tribulação de quem já está atribulado. A pessoa tem que ter cuidado, né? Tem que ter olhar o que está de fato acontecendo, orar a Deus, pedir a Deus para que de fato o que está acontecendo. Os amigos de Jó chegaram lá, só a presença deles já valeu muita coisa. Né? É como você está no hospital, totalmente ali na emergência, totalmente abandonado, sem ninguém de perto, chega uma pessoa para lhe visitar. Só a presença daquela pessoa já é muita coisa para você ali. Né? Às vezes, quando a gente está em casa, está todo mundo junto, não vale muito não, tá com barulho, aquela coisa toda. Mas só que quando você está no hospital sozinho, sem ninguém conhecido, sem ninguém para falar, sem ninguém para... Aí você precisa. Né? Precisa de uma pessoa ali, por isso que a pessoa que visita o hospital, que visita presídio, que visita os doentes em casa, tem que ter cuidado. Né? Chegar devagarzinho, falar só o necessário, e no momento necessário, e tentar levar aquela pessoa à fé, à vontade de Deus, né? A pessoa crê que aquilo de fato é a vontade de Deus. Então, Jó, ele não pecou contra Deus, mas ele começa o seu argumento. Ele diz, por que nasci? Né? Por que nasci? Os amigos de Jó, eles não tinham o que falar, né? Não acharam
o que falar, mas ali Jó ele começa o lamento dizendo: por que tu nasceu? Jó compreendia que sua situação era a vontade de Deus, mas ele não sabia o porquê. Por que tu nasceu? Né? Ele começa. Né? Esse questionamento ele saiu do íntimo dele. Né? Por quê? Porque ele era humano. Ele era uma pessoa sensível como nós. Né? Que em lugar de memória viesse o esquecimento. As pessoas dizem: olha o que ele disse. Não era você que estava sofrendo, era ele. Né? Então é fácil julgar as pessoas, dizer que as pessoas são isso, aquilo, outro, quando você não está passando pela situação que ele está passando. Se você passar pela situação que ele está passando, então você vai ver que não é bem o que você está dizendo que é. Né? Neste momento de dor, Jó não amaldiçoa a Deus como Satanás preveria. Em vez disso, amaldiçoou o dia do seu nascimento. No lugar de ser ocasião de grande celebração pelo dia do nascimento da criança, Jó amaldiçoou esse dia por ocasião do grande sofrimento e decepção para o homem de Uz. Né? Esse dia teria de ser apagado da memória. Não é assim que muitas vezes nos sentimos? Um dia em que tudo foi mal e temos desejo de nunca mais lembrar. Temos dias assim na vida da gente. Rapaz, não lembro mais disso não, queria mais nem lembrar disso. A gente faz questão de apagar da memória da gente. E o pior não se apaga, né? Continua vivo, né? Quanto mais você quer esquecer, mais você lembra, né? E Jó não era diferente, Jó era um homem igual nós, então ele não era diferente de nós. E ele diz que em vez de ordem viesse o caos. Mencionamos o desejo de Jó para que o dia do seu nascimento não tivesse entrado no calendário, que dessa forma, tanto esse dia como essa noite jamais tivesse existido, no lugar de luz que raiou por ocasião do nascimento dele e que revelou todo o seu sofrimento. O patriarca desejou que as trevas dominassem. E por quê? Porque em vez de paz veio a dor, em vez de ordem, o caos. Desse raciocínio, Jó mencionou a imagem do Leviatã. Este famoso e assombroso animal marinho simbolizava o caos. O homem de Uz recorre a essa imagem para ilustrar o momento tenebroso que ele estava vivendo. A lógica é simples. Se Deus não tivesse feito aquele dia, ele não teria sido concebido. E, portanto, não passaria por tudo isso. Nesse sentido, o Novo Testamento revela como nosso Senhor misericordioso nos trata com amor e ternura que nos momentos de tribulação e angústia, pois aos pés da cruz é o melhor lugar para derramar nossa alma. João 11, 23 e 33. O primeiro lamento de Jó revela que seu desejo de esquecer o dia em que nasceu. Então, o Jó, ele esquece, ele procura esquecer o dia em que nasceu. Jó não sabia o porquê, nem o para que ele nasceu. É bom a gente lembrar que nós nascemos, né, porque existe algo que Deus preparou para nós. Jó ele esqueceu que através dele os órfãos já tinham se alimentado, ele cuidava dos órfãos. Jó ele se esqueceu que já tinha abençoado as viúvas. Jó ele se esqueceu que já tinha dado emprego a muitas pessoas que estavam desempregadas. Jó esqueceu que já tinha cuidado de muitas pessoas. Jó era uma bênção. Então por que Jó nasceu? Nasceu para ser bênção. E você já pensou se não existisse Jó? Nós não tínhamos hoje o livro de Jó. O primeiro livro da Bíblia, um livro muito intelectual, um livro muito filosófico, um livro que trata de onde viemos e o que somos e para onde vamos. Né? O livro de Jó ele trata de onde viemos, o que somos e para onde vamos. Então, Jó está preocupado em saber por que ele nasceu. Mas na mesma hora ele esquece que já foi bênção para os outros. Deus, ele nos chamou para servir. Só existe bênção se nós servirmos de bênção para o outro. Jesus mesmo disse: eu vim para servir e não para ser servido. Você, obreiro, você crente, você não nasceu para ser servido. Você não nasceu para ser adulado. Você nasceu para servir aos outros, servir as pessoas. Se você não vive para servir, então você não serve para viver. Se eu não vivo para o outro, eu vivo para mim mesmo, eu sou um egolatra. Né? Minha sorte será com os infiéis, será no inferno. Por quê? Porque nós todos devemos ter nascido para servir aos outros.
E o patriarca ele diz, por que nascer? Né? A mesma coisa nós devemos fazer, por que eu vivo? Por que eu existo? Por que eu ainda estou vivo ainda? Né? E se não existe motivo para viver, que a pessoa está longe de Deus. Motivo, Jesus disse, amai uns aos outros como se fosse a vós mesmos. Né? Então nós devemos nos amar, mas também devemos amar o outro. Se nós só nos amarmos e não amarmos o outro, nós não fizemos nada. Mas nós devemos amar a outra pessoa como fosse nós mesmos. Né? Esse foi o lamento de Jó, porque nasci. O segundo lamento de Jó foi, por que não nasci morto? Aqui nós queríamos fazer a leitura, porque é muito interessante, né? Que a gente pensa que, às vezes o homem pensa que é alguma coisa, né? Nós estamos vivendo na época do determinismo, né? E muitas pessoas dizem que nós somos deuses, a nova era diz que no futuro a gente vai ser deuses. A confissão positiva, ela diz que no futuro nós seremos o quê? Nós somos quase deuses também, né? Porque nós determinamos o que Deus vai fazer. Deus só faz aquilo que nós queremos que Ele faça. Né? Mas esquecemos que não somos nem Deus e nem super-homens. Somos apenas cacos entre outros cacos. Achei bonito esse versículo, né? A Bíblia em 45:9 diz assim, 45:9 de Isaías diz assim, ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro, que fazes ou a tua obra não tem mãos. Não tem mãos? Ora, o que para mim é um caco entre outros cacos de barro? Um caco entre outros cacos de barro. Então, não é muita coisa não, viu, irmão? Um caco entre outros cacos de barro. Então, o nosso irmão Então Jó, ele era apenas um homem, ele não era um super-homem, ele não era um Deus, ele era só um caco entre outros cacos de barro, né? Como eu, como você, como nós. Mas o segundo ponto é, segundo o lamento de Jó, por que não nasci morto, descansando em paz, né? Os intérpretes observam que o discurso de Jó, a partir do versículo 11, muda de amaldiçoar para reclamar. A partir desse versículo, Jó passa a reclamar por não ter nascido morto. Para ele, nascer morto teria sido melhor do que existir naquelas condições. É a melhor maneira de não passar por toda aquela tribulação. Esse nascimento de Jó revela uma coisa: ele queria descanso de todo o seu sofrimento. O que Jó pedia era uma possibilidade real, pois muitos fetos nascem mortos. Para ele, a morte era uma forma de descansar em paz. Só fazer ele diz no capítulo 3, no versículo 4, converta-se aquele dia em trevas e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz, né? Porquanto não fechou as portas do vento, nem escondeu dos meus olhos a canseira, porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei, porque que receberam os joelhos e porque os peitos para me amamentarem, porque já agora jazeria e repousaria, dormiria e então haveria repouso para mim. É o que Jó diz, né? Jó deseja nascer morto, ter nascido morto. Ele diz que quem nasceu morto era melhor do que ele. Ele desejou ser um aborto, né? É interessante nós dizer também, falar um pouco sobre livros de tribulações. O dilema de Jó aumenta à medida que seu sofrimento ganha intensidade. Ele continua com seu argumento.
de não existência. Ele está convencido de que, se não tivesse tornado um ser, nada disso estaria acontecendo. Ele desejava ter sido como um natimor, um feto que nunca viu a luz. A palavra hebraica nefel, usada no versículo 16 como natimor, possui o sentido de um aborto espontâneo e é traduzido dessa forma em Eclesiastes 6:3 e Salmos 58:8. Aqui, em nenhum momento, Jó fez uma apologia ao aborto, mas usa-o de sentido metafórico, de descanso do sofrimento. No lugar de ter sido abortado, ele nasceu e foi lançado no mundo da tribulação. Raciocínio, é claro, para os que morrerem, cessaram as angústias e tribulações da vida presente. Né? E no 3 ele diz, uma realidade para o cristão. O Novo Testamento nos ensina que enquanto estivermos nesse mundo, estaremos sujeitos à dor, ao luto, ao sofrimento. Filipenses 4:11 e 12. Mas no mesmo tempo temos uma promessa consoladora de Jesus em João 16 e 33. Diz assim, João 16 e 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16 e 33. Então, Jesus faz essa ressalva para os seus discípulos. Então, amados, é como a gente falou, né? Pereça o dia em que eu nasci, é o que Jó fala. Ele faz uma separação entre a concepção e o nascimento. Ele diz assim, porque não morri eu desde a madre e em saindo do ventre não expirei? No versículo 11, né, capítulo 3. Então, Jó, ele diz o seguinte, que a vida, isso no primeiro livro da Bíblia, né, porque esse livro de Jó foi o primeiro livro da Bíblia. Então, ele diz que a criança, a vida da criança não é quando ela sai do ventre, mas quando ela é gerada, né? Quando no momento da fecundação, ali já tem uma vida, né? E a vida começa com a concepção, né? Por isso que o aborto é um assassinato, né? Isso tudo no primeiro livro da Bíblia, né? Que fala, né? Que o aborto é um assassinato. Por quê? Porque a criança já está viva, né? A vida, ela se forma no ato da concepção e não no ato do nascimento. Ele fala de crianças que nunca viram a luz. Ora, logo, as crianças que nunca viram a luz, elas não deixam de ser criança porque não viram a luz, né? Então, no ato da concepção, você já tem outro ser. E esse outro ser não faz parte do corpo da mulher. Então, esse outro ser já é outra pessoa, já é outra personalidade, já é outro ser humano, né? Então não é uma questão simplesmente de dizer, não, mas faz parte do corpo. Não, não é. Esse outro ser já é outro ser humano, né? Por isso que é um assassinato, né? De assassinato abortista, né? Por quê? Porque crianças que nunca viram a luz, né? Mas Jó diz, eles vivem melhor do que eu, né? Estão melhor do que eu porque estão livres da tribulação, né? Mas são crianças, não viram a luz, mas são crianças. A vida que está no corpo da mãe não é corpo da mãe, mas outro ser humano, né? Meu corpo, minha regra, não. A outra criança não é seu corpo, é outro corpo, né? É interessante isso, né? Se quiser arrancar sua mão, arranca, né? Cortar o pé, cortar a orelha, mas a criança não, a criança é outro corpo, né? Isso mostra como é gerado, né? A geração da criança, como a vida, como se forma, né? Antes do nascimento já tem uma vida. No terceiro lamento de Jó, ele diz, por que continuo vivo, né? Vale a pena viver, né? Ou seja, vale a pena viver?
nessa terceira sessão do capítulo 3, Jó faz uma quarta pergunta: por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? As outras perguntas estão no 3 e 1, 3 e 12, 3 e 16. A palavra hebraica amel, traduzida aqui como miserável, é usada no sentido de alguém cuja vida é atribulada pela miséria e que por isso torna-se incapaz de exercer suas funções. Em outras palavras, para Jó a vida havia se tornado intolerável. Também, né, irmão? Para quem estudou o drama da vida de Jó, ele tinha razão para falar isso. Tinha razão, porque a vida dele estava intolerável, ele não estava vendo sentido. Ele não estava vendo sentido, ele não sabia por que ia viver, né? Então, a partir daí, começa o que os teólogos chamam de perigo na vida de Jó. É o que Spurgeon falou, né? Que tinha uma pontinha ainda do eu, né? Então, Jó, ele caiu aí, não vou dizer que ele caiu, mas ele teve um grande problema aí, porque ele tenta compreender Deus pela razão. E quando você tenta compreender Deus pela razão humana, você corre o risco da egolatria, né? Do orgulho. Ah, eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Esse outro cara aí, o fumador de maconha aí, o ladrão, esse outro aí que só serve para fazer o mal, ele não é atribulado. Mas eu sou. Por que eu sou atribulado? Eu conheço esse, que foi Jó, que caiu, quase caiu nesse pecado do orgulho, de ser melhor do que as outras pessoas, né? Ele é justo e passa a tribulação, e o ímpio não passa a tribulação, né? Então foi ele e Asaf, né? Asaf também quase caiu nesse erro. Então aí é onde mora o perigo da egolatria. Eu sou melhor e passo por sofrimento, o outro é pior e não passa por sofrimento. Então o que está acontecendo? Então Deus é injusto, né? Então, você tentar compreender Deus através da ação humana, através da razão, através de sentimentos humanos, você corre esse risco. Por isso que existem pessoas depressivas, que muitas vezes tentam compreender a solução não dentro da ótica de Deus, não dentro da vontade de Deus, mas dentro da sua própria ótica, dentro da sua própria vontade. E o que leva quando você tenta compreender Deus pela razão humana? O suicídio, né? O suicídio leva, o orgulho leva ao suicídio. O orgulho por quê? Porque Deus já não importa. E o suicídio é crime por quê? Porque você está matando, você está tirando uma vida que não é sua. Foi Deus que lhe deu a vida, né? Então, por isso que é crime. Então, quando o homem tenta compreender Deus através da razão humana, através dos seus argumentos humanos, pode correr o risco que correu o nosso irmão Jó. Jó andou bem na beiradinha, como diz o outro. Andou bem no precipício, bem no começo de uma queda. Porque ele começou a olhar para o que ele fazia, para a sua bondade, né? Para o seu cuidado para com o próximo, né? E ele disse, mas por que Deus não me... Será que Deus não viu isso, né? Ele fica pensando assim, rapaz, o negócio é sério, né? Mas é aí onde nós devemos colocar nossa fé em Deus. A gente vê que ele tem a fé em Deus, como ele diz, mas eu sei que o meu Redentor, ele passa a crer. Ele até não acredita mais no seu passado. No seu presente ele diz que não vale mais a pena, mas ele crê no futuro. A gente vê que Jó, ele tem fé na pessoa de Deus. Ele tem confiança em Deus. Ele não está entendendo, mas sabe de alguma maneira Deus vai usar aquilo para abençoar os outros. E como de fato Deus usou. Se aquilo não tivesse acontecido, né, hoje, como eu já falei, nós não teríamos o livro de Jó, né? O livro de Jó. Meus irmãos, e também sem o favor de Deus, no 2, ele diz assim, novamente volta a indagar, por que se dá ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus encobriu? Jó 3:23. A pergunta busca o significado do sentido de todo aquele processo. Ela busca compreender o porquê de Deus permitir o sofrimento. Aqui é um paralelo em Provérbios 4:18, onde é dito que o caminho do justo é como a luz da aurora que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Na literatura sapiencial, a palavra hebraica traduzida como caminho é derek,
que se refere ao caminho da sabedoria de Deus, que conduz a vida. Para o patriarca, esse fato havia se tornado um paradoxo, pois ele não sabia porque Deus escolheu para ele o caminho do sofrimento. Então, Jó, ele tenta entender Deus. E podia ser paradoxal, porque o que que Deus tenta fazer? O que Deus quer fazer através desses acontecimentos? Jó deseja uma morte no passado, né? Porque não nasce morto, porque ainda vivo. Deseja uma morte no presente, mas crê no futuro, né? Ele tinha uma comunhão com Deus, mas agora ele indaga a Deus e diz: mas por que eu estou passando isso? Por que eu estou passando por todo isso? Ele não entende, né? Ele não entende, né? E ele procura saber o caminho de Deus ali. O que Deus queria fazer através dele? Todos nós sabemos, né, a razão de Deus ter procurado. Era deixar para nós hoje um exemplo de fé, né? Deixar para nós algo tão maravilhoso que nos enche de alegria, né? Foi o exemplo de fé da Bíblia de Jó. Mas é interessante que quando nós lemos o livro, nós já sabemos o final. Mas Jó não sabia o que ia acontecer. Por isso que a gente tem que ter cuidado quando a gente for ler Jó. Porque Jó não sabia qual seria o final. Mas Jó sabia o começo e o que estava vivendo, né? Então, muito cuidado quando for falar em Jó, né? Porque Jó não sabia, Jó ele não entendia. Mas Jó ele tinha certeza que Deus tinha um propósito com aquele sofrimento dele, né? No 3 ele diz: um caminho de sabedoria e maturidade, né? Muitas vezes sentimos-nos iguais a Jó, desorientados, passando por uma vida dolorosa do sofrimento, e como ele não imaginamos nem compreendemos que Deus está agindo. É preciso, porém, olhar para o alto onde Cristo vive. Nele podemos manter o equilíbrio da confiança durante a tormenta e assim trilhar um caminho de sabedoria e maturidade no sofrimento. Ele pede para ler Colossenses 3, 1 ao 4. Diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. É essa palavra que Paulo, né, nos dá sobre a nossa vida. O terceiro lamento de Jó revela a desistência da vida por causa do sofrimento. Ele não quer viver, mas a gente entende também que ele procura entender o que está passando aqui. Então, o desejo da morte de Jó, ela faz parte da fragilidade humana. É porque a Bíblia trata, não procura endeusar o ser humano, não procura endeusar as pessoas, não esconde as falhas da pessoa. E esse desejo de morrer, esse desejo de não mais viver, esse desejo de nascer natimorto de Jó, é porque ali prova que ele era um homem igual a nós, que era um homem frágil, que era um homem que tinha também seus pensamentos, era um homem também que queria compreender através da razão o sentido da vida, né? Tem muitas pessoas que intelectuais que não sabem por que vivem, né? Não tem razão para viver. As grandes perguntas da humanidade são: de onde vim, quem sou e para onde vou, né? E aí nós temos uma infinidade de respostas, uma infinidade de pessoas que cada um fala, né, conforme o que entende, né? Mas a Bíblia nos diz de onde vemos, o que somos e para onde vamos, né? Então a conclusão diz: nessa lição vimos o dilema de Jó, desconhecendo a razão das adversidades que se abateram sobre ele,
patriarca não negou a Deus, nem o amaldiçoou. Toda a vida ele expôs toda a sua humanidade, de forma que o leitor, que apenas o contempla, sente contudo participar do seu drama, tem dificuldade em entender seu lamento, principalmente quando ele se dirige a Deus. É o lamento de um corpo ferido e de uma alma que, mesmo amando a Deus, se derrama angustiada. Então, o melhor local para que nós possamos chorar nossas mágoas, nos lamentarmos, é aos pés da cruz, de joelhos. Aos pés da cruz, nós devemos derramar contar para Jesus toda a nossa tribulação, todas as nossas angústias, né? Então, nunca se voltar para si mesmo, nunca se voltar para dentro, porque se você se voltar para dentro, em meio ao sofrimento, você vai encontrar a depressão, a angústia e a maledicência. Mas se você se voltar para Deus, a sua fé vai ser aumentada, né? O seu espírito vai crescer em graça e conhecimento. Você vai crescer em graça e conhecimento através do sofrimento. Porque o sofrimento, ele traz para a vida daquele que teme a Deus, né? Fortaleza. Traz para aquele que teme a Deus graça e louvor para a nobre pessoa do Senhor Jesus. É interessante que existe um hino que diz: não existe sofrimento sem Deus, né? Se existe sofrimento, e se você passa por sofrimento, é porque Deus tem um propósito, como teve um propósito com Jó. Então, não há Deus, não deixe Deus fora do sofrimento. Nunca se volte para si mesmo, nunca olhe para dentro de si mesmo para saber o que está acontecendo, mas olhe para cima, olhe para Deus, olhe para a cruz, e Ele vai suprir todas as tuas necessidades em Cristo. Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma boa aula.